Ele que já é praticamente da bancada, apresentador de A Prova de Balas com a querida Carla Albuquerque. Está hoje aqui para destilar seus comentários sagazes e políticos com vocês, Thiago Pavinato. Boa tarde. Thiago, né? Professor Pavinato. Obrigado. Como está? O professor, o Pavinato, você é professor onde, professor? Olha, eu parei de dar aula na mestre, doutor, agora estou fazendo uma livre docência. Não, você é mestre, né? Não, mestre, eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado e estou terminando a minha livre docência, que é o grau depois do doutor. Mas só vale na USP também, né? Livre docência é um negócio que... lá na Universidade de São Paulo, exato. Mas agora eu não estou dando mais aula em universidade, eu estou com um monte de projeto de audiovisual, investigação de crime, documentário, advogar. O último local que eu dei aula foi com o Pondé, lá na PUC, no laboratório de política, ciência e mídia. Também não dá mais aula, né, o Pondé? Tá lá ainda. Mas ele dá uma vez por semana. Eu não sei se ele dá aula. Uma vez por semana. O Pondé pode, né? O Pondé é o Pondé. Lá na internet. Chegou na categoria do Pondé. O cara só vai lá pra... Exatamente. Café filosófico. Meio show. Mas é uma grife de qualidade, que o Pondé é muito bom, é um dos melhores filósofos. Você sabe que eu vou falar um negócio pra você? Que eu pago um pau pra esses caras. Eita. Tanto o Pondé quanto o professor. A verdade é. O Clóvis também é um. Clóvis de Barro. Já veio. O Clóvis, o Pondé e o Karnal. O Karnal. Cortella. E o Cortella. O Cortella, esses caras. O Karnal é sensacional. Se você colocar no Google Unicamp e colocar Pondé tem 10 milhões de vezes mais visualização do que a Unicamp, que é uma grande universidade. Então o Pondé, do ponto de vista para a população, é mais importante que a universidade do que a Unicamp. O Karnal era professor da Unicamp. Maior do que a instituição. O Karnal era professor de história na Unicamp e ele saiu, ele pediu aposentadoria antecipada para poder fazer o que ele faz, porque ele se tornou também muito maior que a universidade. Tem cabelo branco. Exatamente, né? Não é porque é um amigo querido meu, aliás, ele fez o prefácio do meu próximo livro, que vai ser lançado em setembro. E ele teceu vários comentários sobre mim. Eu achava que eu era um sujeito liberal. Ele falou, não, você é um conservador gay. Eu não entendo isso. Conservador, lógico que tem. Conserva o quê? Muita picles. Vamos começar com mas não mi, não. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Porque, por exemplo, nós vamos com o pepino inteiro. Então, o conservador, porque a princípio a luta. Então, a princípio a luta era para ter uma igualdade, para ser considerado. Exato. Essa era a base da bagaça. Isso eu digo no meu livro Estética da Estupidez, que eu trouxe para vocês aí. E foi o que me desencantou, porque quando eu cheguei, né, aqui em São Paulo... Aliás, tem uma história engraçada, porque a primeira vez que eu vi no Pânico foi em 2003. Recorda. Porque eu tava... Não, você não se recorda, porque 2003... Você não era nem nascido. Você não era nem... Não era nascido, claro. No programa. Não. Eu ficava ali... Eu era muito fã do programa, sempre fui, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu morava aqui no Pauliceia. Uma vez eu tava tomando um café no bar que vocês almoçavam, o Bola principalmente. Eu tava falando como português de Portugal. E aí começaram Portugal. Um dia eu subi aqui, participei. Aí depois no final eu contei pro Emílio que eu não era português, ele me mandou a puta que eu pariu. Sério? Você fez 2003, velho. 2003. Fez pegadinha. Achei que era outro. Fez pegadinha. 2003. Você é malandrinho. Você tinha um personagem. Malandrote. Não, velho, sabe, é coisa de fã mesmo, velho. Você inventou um Eu inventei, é verdade. Eu fiz até aquela frase do dia. Sim. Palavras de otimismo com o bebê. Exato, 2003. Essa história eu tava pra contar agora que a gente começou a lembrar do passado do Pânico. E... Bom, eu tava falando daqui de São Paulo. Do gay conservador. E no Largo de São Francisco, por exemplo, não tinha nenhum aluno assumido. Hoje eu tenho um monte, né? Eu conheço, mas... Na época que eu estava na graduação, eu era o único graduando assumido. Tabu. Sim. E eu me assumi... E me assumi contra o Lula. Lula estava na presidência, né? Eu tinha pavor de todo o espectro de esquerda. Então, quando eu saí do armário, naquela época, eu já não tinha mais amigo, porque
Quem era de esquerda, que gostava de ter amigo gay, não gostava de mim, porque eu não era de esquerda. Entendi. Sim. E quem não era de esquerda não gostava de gay. Aquele diagrama de Venn não pega a intersecção. E aí a militância, a gente fazia a militância para ter liberdade. Sem rótulo. Você vai e faz o que você quiser, velho. Você não tá fazendo mal para ninguém. Tá tudo certo. Qual o problema? Tá tudo certo. Aí depois da militância foi sofrendo processo de jean-willinização, que tudo isso começou com Jean Willis, Lacração. E virou... A militância, ela não quer mais liberdade, ela quer ultrarrotulação, não é? Ah, você é o quê? É homem, cis, branco, não binário, aviário, e por aí vai, velho. Você vai criando rótulos para você prender. E daí, quando a questão gay e trans estava quase resolvida, saiu lá do CID, não é mais doença, estava começando a ser discutido em escola, já passou pelo crivo da ciência. Aí vem a militância e fala, tem um não binário, tem o comum de 2 gêneros, tem o espectro. Mas isso não é para agregar mais pessoas? Aí fode tudo. Não é para agregar mais? Não, isso separa, porque você vai compartimentando. Não, eu digo no discurso político, o cara quer pegar mais gente, fala que o cara é isso, é aquilo. Lógico, você divide para dominar. Isso. É a velha lição da política, você divide para dominar. Então isso aí me desencantou muito. E eu falo disso. A militância, hoje, ela parou de lutar pela liberdade. E o Karnal, ele diz que eu sou um conservador no prefácio desse próximo livro, porque eu coloco muita gente para conversar. Eu coloco o autor da extrema-direita para conversar com a extrema-esquerda, Chesterton, Ayn Rand, ponho para conversar com Hannah Arendt, com Badiou, com Zizek, que eu conheço pessoalmente, que aliás é um dos únicos marxistas que eu converso bem, é com ele. Mas eu tenho essa questão metafísica de que a gente só tem direito fundamental, a gente só é especial nesse mundo por conta do cristianismo, da concepção do ser humano divino, né, do ser humano Deus. E essa é uma construção histórica que a gente não pode perder valor. Então eu fico muito aferrado nessa questão metafísica do ser humano, que é por isso que a gente tem direito. Senão, velho, na natureza, o que a gente é? A gente nasce pelado, não sobrevive 4 estações. Sim. A gente nasce mais fraco que os animais da natureza. Se a gente não inventa armas, se a gente não inventa esquemas de organização, a gente morre ou pelos predadores ou pelo outro. O ser humano é muito fraco. O ser humano é o único animal que compartilha com o Criador a condição de criador. Nenhum outro animal faz arte, nenhum outro animal pinta, nenhum outro animal cria coisas novas. O ser humano, ele tem a limitação do animal, mas no pensamento ele carrega a infinitude do criador. Então é por isso que eu me ferro nisso e sempre busco a liberdade. Aí eu descobri tudo isso para falar que o Karnal descobriu que eu sou conservador. Ele fez um prefácio lindo pro meu livro. Não, eu estou pensando a respeito. Estou pensando a respeito. Você considera? Eu tô pensando a respeito. Até a meia-noite conservador. Até porque, né, pra gente ficar lá no Oakenshott, se a gente ficar em teoria de gabinete, a gente não é nada. Então, mas você não acha que essas discussões... Não precisa ser. Deixa eu perguntar um negócio pra você, professor. Você que é um professor. Você não acha que essas discussões... Eu acho que essas discussões... Que é uma discussão complexa, né? Esse negócio não é uma discussão... Elas não tem que ser mais sóbrias, não tem que ser uma discussão mais sóbria, porque é muito histriônica, muito gritado, muito berrado, sim, claro. É muito não sei o quê, eu sou não sei o quê, e pá, e briga, e o outro vai lá e xinga. Não tinha que ser uma coisa mais... Eu acho que essas discussões elas tinham que ser levadas ser uma coisa mais sóbria, mais inteligente, né? Meio tudo na porrada hoje em dia, sempre. É a questão da profecia do Humberto Eco. Quando começou a plataforma social, ele falou que o idiota da aldeia, aquele que ficava falando besteira no bar, sozinho, reclamando com os outros, destilando ódio, ele passou a ter um lugar de destaque de um prêmio Nobel. Mas ele morreu e não viu que ele tem mais destaque que um prêmio Nobel. Que se o prêmio Nobel posta alguma coisa, não é interessante. Agora, o tiozão lá posta uma coisa chucra, faz sucesso. Então, mas eu acho que tem direito também do cara. Tem, todo mundo tem direito. Tem direito, claro. Porque se você pensar bem, a gente não sabe tudo. E tem os intelectuais que botam isso na nossa cabeça. Não, mas nem a ciência sabe tudo. Então, a ciência só é ciência porque ela não sabe. O bom é um negócio até que você falou aqui antes. O bom da gente... Você pode ver, a gente não sabe tudo. Não. Mas quando a gente junta num grupo, quando um grupo se reúne,
o conhecimento aumenta. Exato. Porque junta o conhecimento de cada um. E conhecimento A gente não um bem público, né? Isso, é uma coisa que quando você às vezes você sai, isso é ética. Você sente, você fala, nossa, isso é ética. Que bacana você aprende alguma coisa do lado. Mas e também tem a teoria da sabedoria das multidões que eu vou contar aqui. Mas o que está acontecendo? A gente está partindo do princípio que tem uma pessoa que vai definir tudo aquilo que a gente vai ser. Do sexo ao imposto, a não sei o quê, sempre é um intelectual. Uma imposição. E sempre é um especialista. Exato. Ele é o especialista. Veja o que disse o especialista tal. Não, o intelectual ele tem que guiar uma discussão. Ele não pode impor, ele tem que guiar não uma roubar discussão, o pensamento. né? Ele tem que mostrar, tem que demonstrar coisas e está aberto ao contraditório sempre. Ele tem que guiar quem está perdido nisso. Porque o que é a ética? Todos nós temos convicções com a gente. A gente olha uma coisa, a gente tem um julgamento formado na nossa cabeça. Né? Esse é um preconceito, né? Sem valor axionômico. Não estou falando que é bom ou ruim. Então a gente olha, vê uma situação, a gente tem um julgamento, uma convicção pessoal, personalíssima, que ninguém sabe, que é nossa. A ética é o seguinte, é eu passar essa concepção, esse conceito inicial, esse preconceito que a gente tem só de olhar, com o contraditório. A gente vai discutir aquilo, a gente vai ver se passa pelos crivos do contraditório, quem tem mais razão, menos razão. Então aí a gente vai depurando. A depuração dessa concepção que a gente tem naturalmente das coisas se chama ética. Então, mas quando a gente vai tomar uma decisão, porque o que acontece? A gente acaba entrando no algoritmo. Sim. Que é um ou outro. Tudo bem, a gente tem decisão ou outra. Que é culpado. Tipificar. Não, então, a gente tem culpado. As decisões que a gente toma na vida. Culpado ou inocente, binário. Certo? Binário. Sim. Você é binário, ou você é culpado ou você é inocente. Ou é B. Aí você vai falar assim: você tem alguma outra honesto discussão. Ou não honesto. Você fala assim: eu vou usar menos gasolina no meu carro. É uma outra decisão que você tem. Exato. Que você pode escolher. E tem decisão também que você pode fazer um combo de decisões. Sim, sem dúvida. Você fala, eu vou comprar... É decisão a todo momento. Eu vou comprar o cheiro verde a Coca-Cola no Carrefour, mas eu vou comprar no Saint-Marché o Derby. Isso. O Derby. O Derby é no Saint-Marché que está mais barato. Só que o que acontece? Quando a gente entra nessa treta, a gente fica binário também. São várias opções. Porque você fala, isso eu não posso falar... Porque senão o cara vai achar que eu sou isso. E aí você acaba virando um algoritmo. Perfeito que ele falou. Você não quer ser rotulado, professor. Exato, essa é a restrição da liberdade. Você faz o que você quiser. Você não está causando dano a ninguém. Você não está fazendo mal a você, ao outro. Você não está impingindo, condenando o resto da vida de uma criança, né? Que foi a notícia que o Marco Antônio trouxe agora. Né? Porque, de fato, aqui no Brasil a gente tem... com relação à transexualidade, essa questão de você só pode fazer quando você pode tomar a decisão por si. Você não pode fazer um tratamento hormonal. Sim, incapaz, claro. né? Isso é muito sábio disso, porque você tem que fazer todo um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, com assistente social, antes de entrar na fase final, porque ela é irreversível. Exato. Ela é irreversível. Então você não pode condenar um incapaz a uma decisão mal tomada de alguém que não podia tomar decisão, porque o cérebro da gente, ele... nos primeiros meses, ele é uma máquina. Tanto que você deixa uma criança vendada nos 3 primeiros meses de vida, ela fica cega, ela não consegue ver. Porque o cérebro, ele começa numa velocidade luz, né? E tal, e ele vai diminuindo. Mas a evolução cerebral, ela só para por volta dos 22 anos. É uma questão de neurociência. Tem tempo para acontecer. Exatamente. Então a gente tem que respeitar a liberdade das pessoas, a gente tem que ter ética para colocar isso no contraditório, sem ferir, sem causar dano moral. Mas, Pavinato, trazendo mais para a realidade essa questão que você está falando. Então, a gente está discutindo aqui transição hormonal em criança. E o que acontece? Essa militância ativista, tanto no ambiente jornalístico como ativista de ONG, etc., ele já vira para você e se você discorda dele, ele fala violência simbólica no discurso. Você está agindo de maneira violenta. Tanto que você falou, a liberdade é imperiosa, né? Ela deve se sobrepor. Ela é imperiosa. O direito de liberdade é imperioso. Sim. Só que isso eu vou explicar no próximo livro. Porque aqui eu falo da liberdade. Existem 2 tipos de liberdade. A liberdade selvagem e a liberdade da pessoa. A liberdade selvagem é fazer o que eu quiser mesmo. Né? Eu vou, mato outro pra sobreviver. Sim, essa que é a boa. A liberdade como direito fundamental é a liberdade para atuar racionalmente.
Porque se a gente puder invocar o direito de atuar irracionalmente, a gente perde a qualidade de pessoa. A gente pode falar, eu não sou mais titular de direito fundamental porque eu sou tão irracional, eu posso ser tão irracional quanto o animal. Então, a racionalidade eu respeito. Essa é uma ideia de São Tomás de Aquino. Mas a minha pergunta é mais prática. A violência é utilizada como instrumento de interdição do debate. Sempre, claro. Na verdade é o seguinte, qualquer coisa que você fale que soa como ofensa pro ouvido desses vitimistas... É a merda do lugar de fala. Exato. Né? Eu falo o seguinte, quando... O problema não é nem que quando eles um burro fala, o outro não tem lugar de fala. Sim. Porque lugar de fala é uma briga pelo monopólio da violência. Quando você quer impedir o outro de opinar, de se expressar, de fazer mesmo esse filtro da ética, essa discussão de contraditório, falando, não tem lugar de fala, isso é uma luta pelo monopólio da violência. É uma violência, porque você impede o outro, você cala o outro, é uma censura. Então, mas a discussão hoje em dia é para quem lacra mais. É claro. E a discussão dos intelectuais é justamente essa, é ele impor o pensamento dele e não importa a maneira que você pode. Você tiveu a pandemia aí, você não podia levantar uma dúvida. Não. Se você levantasse uma dúvida, você era o negacionista. Você era o negacionista. Os dois extremos são prejudiciais, né? Os dois extremos são prejudiciais. Tanto se é o negacionismo quanto a fé cega na ciência. Porque a ciência... ela não tem certeza das coisas. Ela tem uma probabilidade das coisas. Demora um tempo. O dia que eu falar que a ciência tem a verdade, a ciência acabou. Porque a ciência é método de busca da verdade. Sim, sim. Se ela é método de busca, eu tenho a verdade, eu não tenho mais ciência. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o conhecimento está na dúvida, né? O conhecimento está na dúvida, exatamente. Ô, professor, mas você acha que vai ter um equilíbrio isso ou vai ficar assim nesse leleozinho sensacional? Eu sou um pessimista, também. velho. Você é pessimista? Como diz o Pondé, eu estava falando com ele 2 semanas atrás, ele escreveu um artigo na Folha ótimo sobre isso, a gente fica cínico. A gente não para de ensinar, a gente não para de falar as coisas, a gente não para de tentar oferecer substrato para uma pessoa entrar no debate mais civilizadamente. Né? Sem dar pontapé, para parar para pensar. A gente fica convocando para parar para pensar. Mas eu não vou parar de tentar ensinar, de tentar dar instrumento para a pessoa poder debater melhor, mas eu não sou muito crente de que isso vai mudar, pelo menos num curto espaço de tempo.